Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com o Acorda Vascaínos e você viu aí no abre do Acorda Vascaínos nosso novo parceiro que vai estar conosco até o final do ano ao lado desse comentário matinal de toda a nossa equipe. É a NIT Quantic, uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza, desde 2018, atuando no mercado de produtos que buscam nos elementos da natureza a fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. O propósito na NIT Quantic é proporcionar a você condições de manter sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível, com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente os seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo e o mundo à sua volta. Experimente os produtos da NIT Quantic, entregamos em todo o Brasil, sempre mantendo nossa excelência em atendimento. WhatsApp 021 97301 0885 ou pelo contato@nitquantic.com.br. Visite o site também, www.nitquantic.com.br. Eles que estão em Niterói, na rua Ator Paulo Gustavo 426, na sala 601. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. Grande abraço ao Carlos, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Chegou o dia de logo mais a gente entender o que o Vasco pode fazer diante de um adversário historicamente que ele foi capaz de vencer. Mas agora precisa quebrar barreiras, precisa derrotar o rival Flamengo, mas não só derrotar, mas vencer por 2 ou mais gols de diferença, fato que tem sido muito raro nesses últimos muitos anos. Mas já ocorreu. E ocorreu e já chegou em circunstâncias muito diferentes. Em circunstâncias em que, por exemplo, o Vasco tinha caído para a segunda divisão em 2020 e em 2021, com um time que foi um fracasso na Série B, o Vasco consegue vencer o Flamengo por 3-1. Em 2016, o Vasco consegue vencer o Flamengo em Manaus por 2-0, também com autoridade. Ficar 9 jogos sem perder. Já vivemos bons momentos. Vencemos o Flamengo por 1-0 em 2023, no dia 5 de março. Podíamos ter vencido por 2-0 se o Pedro Raul não perdesse um pênalti defendido pelo goleiro Santos. É possível? Claro que é possível, mas é muito difícil. Eu, na semana passada, afirmei aqui achar que o Vasco já está eliminado. E ratifico, acho que a situação é muito complicada em função do poderio do adversário. Mas acho que mais do que tentar a classificação, eu não estou nesse time de o Campeonato Carioca não é tão importante. Não, eu quero ganhar. Eu quero chegar a uma final, eu quero ganhar um título, gritar campeão. E isso é muito importante para o Vasco, mas eu acho que é importante vencer. Acabar com essa áurea de que o Vasco não consegue ganhar do Flamengo. Não. Que história é essa? O Vasco tem um time inferior tecnicamente? Sim, eu diria que sim, mas tem um time tão inferior assim? Eu diria que não. O Vasco tem bons valores, tem bons jogadores, jogadores inclusive conhecidos e reconhecidos mundialmente. Então é preciso que o Vasco se imponha como camisa, que o Vasco mostre ao seu torcedor que vai hoje, provavelmente em número menor que o do Flamengo, que ele está afim. Porque a arquibancada se inflama em função do campo. O campo dá o retorno para a arquibancada. Por isso, acho muito importante que o time entre com alma, com coração. Talvez no tom menos baixo do que foi no sábado passado, de brigar, arrumar confusão, mas não fugir também das divididas, muito pelo contrário, mas mostrar acima de tudo disposição e intensidade de jogo. Acho que o Vasco precisa jogar 90 minutos regulares. Jogar com disposição, correr, brigar, equiparar a parte técnica e usar a sua própria técnica. Cansou, Carille? Troca. Se tiver que trocar 3 jogadores no intervalo por conta de um primeiro tempo desgastante, faça-o. Não deixe de fazer. Não deixe para depois aquilo que a gente precisa para agora.
O Flamengo é um time que precisa ser incomodado. O Flamengo é um time que precisa ser tirado da sua zona de conforto. E só assim, com disposição, com alma, com coração e, acima de tudo, com um bom plano tático, um bom posicionamento em campo, o Vasco consegue. Nós temos uma defesa que começa a ser repetida, uma defesa que vai ganhando entrosamento com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura se firmando ali como primeiro volante. A dúvida entre Tietê e Paulinho, são dois volantes de chegada, dois jogadores que chegam. O Tietê um pouco menos do que o Paulinho, mas é um jogador de dinamismo também. Mas o Paulinho é muito bom jogador, jogando nessa posição pode nos ajudar. E do meio para frente a gente tem hoje dois meias com características ofensivas, Felipe Coutinho e Nuno Moreira. E temos o Ryan, que potencializou o Verratti, por ser um jogador que se movimenta, dá opção de fundo, faz cruzamentos para o Verratti, enfim. Acho que o Vasco se reforçou, melhorou a sua condição de jogo, deu mais opções para o seu técnico em termos de observações táticas e valências táticas. Mas é claro, o Flamengo é um time muito bem montado, muito qualificado, tem apenas uma derrota na temporada. E tudo isso em função de um trabalho sólido que o Felipe Luiz está fazendo desde o ano passado, quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Mas é um time imbatível? Não. O Vasco mostrou no jogo do sábado passado que fez um primeiro tempo que poderia ter surpreendido. No próprio 2-0, quando o Vasco faz 1-0, o Vasco no segundo tempo volta, mete bola na trave, o Zuccarello dá um chute de fora da área, o Vasco ganha mais corpo. E o Flamengo faz um gol no final, num chute muito feliz do Everton Cebolinha, que aliás não joga hoje. Então é possível sim, só que o Vasco precisa ter realmente um mental muito forte, para entender que pega um adversário que está confiante, um adversário que sabe que está num momento melhor do que o Vasco, que tem vencido mais. Isso psicologicamente é claro que afeta, isso empurra para trás, mas os jogadores do Vasco precisam empurrar para frente, precisam fazer a bola andar, precisam fazer o jogo andar, ter uma boa planificação, como eu disse, ter um bom posicionamento, avançar a marcação, marcar a saída de bola, incomodar os meias, não deixar os zagueiros tão livres, buscar, como eu disse, tirar o Flamengo dessa zona de conforto. E com a bola no pé jogar. O Vasco tem bons jogadores. Mas é claro que o torcedor que vai ao Maracanã hoje sabe da dificuldade. Sabe, principalmente, historicamente, como é difícil o clássico Vasco-Flamengo. Mas também sabe, historicamente, que o Vasco tem muitos triunfos. O Vasco já conseguiu grandes vitórias. E é possível. E acho que, mais do que uma classificação para a final, eu ficaria muito frustrado de não ir, gostaria muito, tem esse lado anímico, de tirar essa mácula, de tirar essa casca, de tirar essa dúvida se o Vasco é um time capaz de vencer grandes rivais. Acho muito importante que o Vasco jogue como o Vasco, que o Vasco jogue como um time forte, como um time de camisa, como um time de tradição, respeitando os seus milhões e milhões de torcedores. Que os jogadores não tenham medo. Joguem, façam o jogo, se divirtam. Procurem fazer aquilo que fazem no dia a dia e para o qual escolheram como profissão. E isso é o mais importante. Não jogar com essa responsabilidade tão pesada. É uma responsabilidade como qualquer trabalho. Mas se você está preparado, se você tem uma maneira de encarar isso, você faz bem. É difícil alguém estando preparado que faça mal o seu trabalho. É o que eu desejo, que o Vasco possa jogar como o Vasco. O Flamengo vai jogar como o Flamengo. São dois grandes times. Mas eu acho que está na hora da gente dar uma resposta, principalmente ao mundo do futebol, que sempre coloca o Vasco, como na Sul-Americana, no pote 2, sempre deprecia o Vasco nas chamadas de televisão, sempre busca menosprezar o Vasco com questões de dívidas. Mas é o Vasco, gente. Um clube gigantesco. Que precisa, sim, ele resolver os seus problemas, sem depender absolutamente de ninguém. Boa sorte a Léo Jardim, a Paulo Henrique, a João Vitor, a Lucas Freitas, a Lucas Piton, a Hugo Moura, a Paulinho, o Tietê, a Felipe Coutinho, a Ryan, a Verratti, a Nuno Moreira e aos demais jogadores do Vasco, o técnico Fábio Carille. Tenham sorte, tenham perspicácia, tenham muita inteligência, equilíbrio mental, porque hoje é jogo pra gente grande. É jogo para dar a volta por cima. E nós estaremos contando essa história logo mais no canal Atenção Vascaínos. E no AV também, daqui a pouco, tem um esquenta com o comando do Emerson Rocha. Grande abraço, em nome da NIT Quantic, estamos encerrando esse Acorda Vascaínos desse sábado, dia 8 de março de 2025. Tchau.